Meu nome é Beatriz, e esta é a história mais dramática e transformadora da minha vida. Uma história que começou com ciúmes, traição familiar e humilhação pública, mas que terminou de uma forma que ninguém poderia imaginar. É sobre o dia do meu casamento, quando minha irmã mais nova apareceu vestida de branco, e sobre a reação do meu pai que mudou nossa família para sempre. Para entender completamente o que aconteceu naquele dia, preciso voltar alguns anos atrás e contar como chegamos até esse ponto. Minha família sempre foi complicada, mas eu nunca imaginei que chegaria ao extremo que chegou. Eu sou a filha mais velha de 3. Tenho 31 anos, sou arquiteta, e sempre fui considerada a mais responsável da família. Minha irmã do meio, Carolina, tem 28 anos e trabalha como enfermeira. E a caçula, Fernanda, tem 25 anos, e bem, Fernanda sempre foi o centro das atenções. Meus pais, Roberto e Márcia, sempre tiveram uma relação especial com a Fernanda. Ela nasceu depois de uma gravidez difícil, quando minha mãe já tinha 38 anos. Quase perdemos tanto ela quanto minha mãe durante o parto, e acho que isso criou uma dinâmica onde Fernanda sempre foi tratada como a bebê preciosa da família. Crescendo, isso significava que Fernanda recebia mais atenção, mais presentes, mais permissividade. Quando quebrava alguma coisa, era só um acidente. Quando tirava notas ruins, eram as professoras que não entendiam seu potencial. Quando se metia em confusão, sempre havia uma desculpa ou alguém mais para culpar. Carolina e eu aprendemos desde cedo a não reclamar muito dessa dinâmica. Nossos pais tinham boas intenções, e no fundo sabíamos que eles nos amavam. Mas era impossível não notar a diferença de tratamento. Fernanda cresceu linda, carismática e completamente mimada. Ela sabia exatamente como manipular situações para conseguir o que queria, especialmente com nosso pai. Um olhar triste, algumas lágrimas estratégicas, e papai derretia completamente. Durante a adolescência, as coisas pioraram. Fernanda começou a desenvolver um padrão de comportamento que me incomodava profundamente. Ela sempre precisava ser o centro das atenções, especialmente quando a atenção estava em mim ou na Carolina. Lembro de uma vez, quando eu tinha 16 anos, ganhei um prêmio na escola por um projeto de ciências. Nossos pais organizaram um jantar para comemorar, convidaram os avós e alguns tios. No meio da celebração, Fernanda, que tinha apenas 13 anos na época, fingiu que estava passando mal. De repente, toda a atenção se voltou para ela. O jantar virou uma corrida para o hospital, onde os médicos não encontraram nada de errado. Mais tarde, ouvi ela contando para uma amiga ao telefone como tinha salvado a família de um jantar chato. Esse tipo de coisa acontecia constantemente. Quando Carolina se formou na faculdade, Fernanda arrumou uma briga dramática com o namorado no dia da formatura. Quando eu consegui minha primeira promoção no trabalho, Fernanda anunciou que estava pensando em largar a faculdade, o que dominou todas as conversas familiares por semanas. Eu tentava conversar com meus pais sobre esse padrão, mas eles sempre tinham uma explicação. Ela está passando por uma fase difícil, é só insegurança, você precisa ter mais paciência com sua irmã mais nova. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando conheci o Rodrigo, meu agora marido. Nós nos conhecemos há 5 anos, através de amigos em comum, e foi amor à primeira vista. Rodrigo é advogado, 2 anos mais velho que eu, e tem tudo que sempre procurei em um parceiro. É gentil, inteligente, ambicioso, e tem uma família maravilhosa que me acolheu como filha desde o primeiro encontro. Quando apresentei Rodrigo à minha família, percebi imediatamente que Fernanda ficou interessada. Não romanticamente, necessariamente, mas interessada na atenção que ele dava a mim. Ela sempre arranjava desculpas para estar por perto quando ele vinha em casa, sempre tentava se incluir em nossos encontros, sempre fazia comentários sobre como eles tinham tanto em comum. Inicialmente, achei que era só Fernanda sendo Fernanda. Rodrigo era educado com ela, como era com todos, mas deixava claro que estava comigo. Eu confiei nele completamente, e ele nunca me deu motivos para duvidar. O que eu não percebi na época era que Fernanda estava desenvolvendo uma obsessão perigosa. Não necessariamente por Rodrigo como pessoa, mas por ele como símbolo de algo que era meu. Ela queria o que eu tinha, simplesmente porque eu tinha. As coisas escalaram quando Rodrigo me pediu em casamento, há 2 anos. Foi perfeito. Ele organizou uma surpresa no nosso restaurante favorito, com pétalas de rosa, velas, o anel dos sonhos. Eu estava nas nuvens. Quando chegamos em casa para contar a novidade para a família, Fernanda teve uma reação estranha. Em vez de demonstrar felicidade, ela ficou visivelmente contrariada. Fez alguns comentários passivo-agressivos sobre como eu estava se apressando e como o casamento era uma instituição ultrapassada.
Meus pais ficaram eufóricos e não prestaram atenção no comportamento dela, mas eu notei. Nos meses seguintes, enquanto planejávamos o casamento, Fernanda se tornou cada vez mais difícil. Ela criticava todas as minhas escolhas. O local era muito tradicional, o vestido era muito básico, as flores eram muito óbvias. Sempre oferecia sugestões não solicitadas e ficava ofendida quando eu não a seguia. O pior era que ela sempre fazia essas críticas na frente dos nossos pais, que invariavelmente tomavam o lado dela. Fernanda só está tentando ajudar, ela tem um gosto muito refinado, talvez você devesse considerar as sugestões dela. 6 meses antes do casamento, Fernanda fez algo que deveria ter sido um sinal de alerta vermelho. Ela apareceu em casa com um vestido que havia comprado por impulso. Era um vestido branco, longo, elegante, claramente um vestido que poderia ser usado em um casamento. Para que é esse vestido? Perguntei quando a vi experimentando. Ah, não sei. Achei lindo e comprei. Talvez use em alguma festa especial. Fernanda, você sabe que não se usa branco no casamento de outras pessoas, certo? Ela riu como se eu estivesse sendo dramática. Relax, Bia. É só um vestido. Não é como se eu fosse aparecer no seu casamento de branco. Na época, achei que ela estava sendo sincera. Como eu poderia imaginar que alguém faria algo tão cruel? À medida que o casamento se aproximava, o comportamento de Fernanda ficou ainda mais errático. Ela começou a fazer comentários estranhos sobre Rodrigo, sempre na frente de outras pessoas. Coisas como Rodrigo é tão charmoso, qualquer mulher ficaria interessada nele, ou espero que você saiba segurar seu marido, Bia, porque ele é um prêmio. Esses comentários me deixavam desconfortável, mas quando eu reclamava, todos diziam que eu estava sendo sensível demais. Ela só está brincando, é só o jeito dela falar, você está muito estressada com o casamento. 3 meses antes do casamento, descobri que Fernanda havia pedido o número do Rodrigo para nossa mãe, alegando que queria organizar uma surpresa para mim. Quando confrontei minha mãe sobre isso, ela disse que não via problema algum. É sua irmã, Bia. Claro que ela pode ter o número do seu noivo. Fiquei furiosa, mas Rodrigo me tranquilizou. Ele me contou que Fernanda havia mandado algumas mensagens perguntando sobre ideias para o casamento, mas que ele havia respondido de forma educada e breve. Ele até me mostrou as mensagens. Pareciam inofensivas superficialmente. 2 meses antes do casamento, houve um incidente que deveria ter sido decisivo. Fomos todos jantar fora para comemorar o aniversário do meu pai. Durante o jantar, Fernanda bebeu um pouco demais e começou a fazer comentários cada vez mais inapropriados. Sabe, Rodrigo, ela disse, claramente alterada, você é exatamente o tipo de homem que eu sempre imaginei que me casaria. O jantar inteiro ficou em silêncio constrangedor. Rodrigo respondeu diplomaticamente, tenho certeza de que você vai encontrar alguém perfeito para você, Fernanda. Mas ela continuou, mas os homens bons já estão todos tomados, não é? Sempre pelas irmãs mais velhas. Eu estava mortificada. Meu pai finalmente interveio, mudando de assunto, mas o dano estava feito. No carro, confrontei Fernanda sobre o comportamento dela. O que foi aquilo, Fernanda? Você estava completamente fora de linha. Eu estava só brincando. Você não tem senso de humor. Aquilo não foi brincadeira. Você estava sendo completamente inapropriada. Ela me olhou com uma expressão que nunca esquecerei. Havia uma frieza ali que me assustou. Sabe qual é o seu problema, Bia? Você sempre achou que era melhor que eu. A filha responsável, a que faz tudo certo. Mas no fundo, você é só uma mulher insegura que tem medo de perder o namorado. Aquela conversa terminou com ela saindo do carro em um semáforo e indo embora. Meus pais, claro, culparam o álcool e me pediram para ser compreensiva. 1 mês antes do casamento, as coisas chegaram ao limite. Fernanda ligou para 3 das minhas damas de honra, se apresentando como minha representante, e tentou mudar detalhes do casamento, o menu, a música, até o horário da cerimônia. Felizmente, minhas amigas me conheciam bem o suficiente para ligar e confirmar antes de fazer qualquer mudança. Quando confrontei Fernanda sobre isso, ela alegou que estava apenas tentando ajudar e que eu estava estressada demais para tomar decisões racionais. Foi nesse momento que tive uma conversa séria com meus pais. Sentei com eles e expliquei todo o padrão de comportamento que vinha observando. Contei sobre os comentários inapropriados, sobre as tentativas de sabotagem, sobre minha crescente preocupação com o que ela poderia fazer no dia do casamento. A reação deles me devastou. Beatriz, meu pai disse, Fernanda é sua irmã. Ela te ama.
Você está deixando o estresse do casamento afetar sua percepção. Talvez você esteja com ciúmes porque Fernanda está recebendo atenção, minha mãe adicionou. Isso é normal entre irmãs. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Eles estavam sugerindo que eu estava inventando tudo, que eu estava com ciúmes da minha própria irmã. Olha, meu pai continuou, se você realmente está preocupada, podemos conversar com ela. Mas acho que você está exagerando. Eles tiveram uma conversa com Fernanda, que obviamente negou tudo e conseguiu se fazer de vítima. Depois disso, meus pais ficaram ainda mais protetivos com ela e mais críticos comigo. Na semana do casamento, Fernanda estava estranhamente comportada. Muito calma, muito solícita, oferecendo ajuda constantemente. Qualquer pessoa normal teria ficado aliviada, mas eu conhecia minha irmã. Aquela calma significava que ela estava planejando alguma coisa. No ensaio do casamento, ela foi a irmã perfeita. Ajudou com a decoração, foi educada com todos, até fez um brinde emocionante sobre como estava feliz por mim. Todo mundo comentou sobre como ela havia amadurecido e como eu havia sido muito dura com ela. Mas eu via nos olhos dela. Havia algo ali. Uma satisfação, como se ela soubesse de um segredo que mais ninguém sabia. Na noite anterior ao casamento, while trying to sleep, recebi uma mensagem dela. Mal posso esperar pelo seu dia especial, irmã. Vai ser inesquecível. Mostrei a mensagem para Rodrigo, tentando explicar por que ela me deixava nervosa. Amor, ele disse, pode ser que você esteja lendo demais nas entrelinhas. Talvez ela realmente tenha percebido que estava sendo difícil e decidiu mudar. Eu queria acreditar nele. Realmente queria. O dia do meu casamento amanheceu lindo. Céu azul, temperatura perfeita, tudo saindo exatamente como planejado. Acordei cedo no hotel onde estava me preparando com as damas de honra, e por um momento, consegui esquecer todas as preocupações com Fernanda. As primeiras horas da manhã foram mágicas. Café da manhã com minhas melhores amigas, sessão de fotos getting ready, maquiagem e cabelo saindo perfeitos. Por volta do meio-dia, eu estava me sentindo como uma princesa. Fernanda chegou ao hotel por volta das 2 da tarde. Ela entrou no quarto onde estávamos nos preparando com uma sacola de roupas, toda sorridente e animada. Oi, irmã. Você está linda demais. Ela me abraçou afetuosamente, e por um momento, pensei que talvez eu tivesse estado errada sobre ela. Talvez ela realmente tivesse mudado. Onde você vai se trocar? Perguntei. Ah, vou usar o banheiro. Não vou demorar. Ela entrou no banheiro com sua sacola, e continuamos com os preparativos. Eu estava colocando o vestido quando ouvi minha mãe gritar do corredor. Fernanda, o que é isso? Meu coração parou. Eu sabia. Mesmo antes de sair do quarto para ver, eu sabia o que havia acontecido. Fernanda estava parada no corredor do hotel, radiante, usando um vestido branco longo e elegante. Não qualquer branco, um branco puramente nupcial, em um estilo que rivalizava com meu próprio vestido de noiva. Surprise! Ela disse, fazendo uma pirueta. O que vocês acham? O corredor ficou em silêncio absoluto. Minhas damas de honra estavam boquiabertas. Minha mãe estava pálida de choque. E eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Fernanda, minha mãe sussurrou, você não pode usar isso. Por que não? Fernanda perguntou, com uma inocência falsa que me fez sentir náusea. É só um vestido bonito. Foi nesse momento que eu entendi completamente. Isso não era um erro, não era um lapso de julgamento, não era imaturidade. Era sabotagem deliberada e calculada. Tire isso agora, eu disse, tentando manter a voz controlada. Não seja dramática, Bia. É só um vestido. É um vestido branco. No meu casamento. Tire agora. Ou o quê? Ela perguntou, e pela primeira vez, a máscara caiu completamente. Eu vi nos olhos dela exatamente o que ela estava fazendo. Ela queria arruinar meu dia, queria toda a atenção para ela, queria me humilhar na frente de todos. Fernanda, por favor, minha mãe tentou intervir. Você trouxe outro vestido, não trouxe? Na verdade, não, Fernanda disse casualmente. Esse era meu plano desde o início. A honestidade crua da confissão nos deixou todos em choque. Ela nem estava fingindo que era um acidente. Uma das minhas damas de honra, Laura, tentou quebrar a tensão. Olha, Fernanda, eu tenho um vestido extra que você pode usar. Obrigada, mas não. Eu gosto deste. Nesse ponto, eu estava tremendo de raiva e desespero.
Em 2 horas, eu estaria caminhando até o altar, e minha irmã havia deliberadamente escolhido arruinar meu dia mais importante. Mãe, eu disse, faça alguma coisa. Minha mãe estava visivelmente perturbada, mas eu podia ver o conflito nos olhos dela. Mesmo naquele momento, mesmo com a evidência clara da sabotagem deliberada de Fernanda, ela não conseguia confrontá-la decisivamente. Fernanda, querida, talvez seria melhor se você mudasse de roupa. As pessoas podem interpretar mal. Interpretar mal o quê? Fernanda perguntou. É só um vestido, mãe. Se a Bia está sendo insegura sobre isso, o problema é dela. Foi o problema é dela que me quebrou. Depois de meses tentando explicar para minha família o que estava acontecendo, depois de ser chamada de dramática e insegura, ali estava a prova incontestável de que eu estava certo o tempo todo. Comecei a chorar. Não lágrimas delicadas que podiam ser rapidamente secas, soluços profundos e desesperados que arruinaram completamente minha maquiagem. Estragou. Eu gritei através das lágrimas. Você estragou tudo. Por que você fez isso comigo? Eu não fiz nada. Fernanda protestou, mas até ela parecia ter percebido que havia ido longe demais. É só um vestido. Minhas amigas me cercaram, tentando me acalmar, tentando salvar minha maquiagem, tentando encontrar uma solução. Mas eu estava destroçada. Todo o meu dia perfeito havia sido arruinado pela minha própria irmã. Foi nesse momento que meu pai chegou ao hotel. Roberto sempre foi um homem calmo e diplomático. Em 40 anos de casado, eu nunca o havia visto perder verdadeiramente a calma. Ele sempre encontrava formas de mediar conflitos, sempre tentava ver todos os lados de uma situação. Mas quando ele entrou naquele corredor e viu a cena, eu destruída de chorar, Fernanda desafiante em seu vestido branco, todo mundo visivelmente transtornado, algo nele mudou. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, mas seu tom já indicava que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Papai, Fernanda começou, usando o mesmo tom manhoso que sempre funcionava com ele, a Bia está fazendo drama por causa do meu vestido. Meu pai olhou para ela por um longo momento. Depois olhou para mim, destroçada contra a parede. Depois olhou para minha mãe, que estava claramente em conflito. Depois olhou novamente para Fernanda. E então ele fez algo que nenhum de nós esperava. Fernanda, ele disse, com uma voz que eu nunca havia ouvido dele usar. Era fria, dura, final. Você vai subir para aquele quarto agora mesmo e vai trocar de roupa. Se você não tiver trazido outro vestido, vá embora. Papai, não seja assim comigo. É só um veste. Não, ele interrompeu, e sua voz ecoou pelo corredor. Não é só um vestido. É uma tentativa deliberada de sabotar o casamento da sua irmã. Fernanda ficou visivelmente chocada. Papai nunca havia falado com ela desse jeito. Você acha que eu sou idiota? Ele continuou. Você acha que não vejo o que você está fazendo há anos? Os comentários, a manipulação, o ciúme constante. Eu não sei do que você está falando, Fernanda disse, mas sua voz estava tremendo. Você sabe exatamente do que estou falando. E hoje, no dia mais importante da vida da sua irmã, você decidiu mostrar suas verdadeiras cores para todo mundo ver. Meu pai se aproximou dela, e Fernanda recuou instintivamente. Você tem 5 minutos para decidir. Ou você sobe para aquele quarto, tira esse vestido, e se comporta como uma irmã deveria se comportar, ou você sai daqui agora e não vai mais ser bem-vinda nesta família. O silêncio no corredor era ensurdecedor. Nunca, em toda a minha vida, eu havia ouvido meu pai dar um ultimato para qualquer uma de nós. Roberto, minha mãe tentou intervir, talvez isso seja um pouco. Não, Márcia, ele disse, sem tirar os olhos de Fernanda. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Nós falhamos como pais ao permitir que isso chegasse a este ponto. Fernanda estava claramente em estado de choque. Ela estava acostumada a conseguir qualquer coisa com papai. Lágrimas, drama, manipulação, tudo sempre funcionava. Mas dessa vez, ela havia ido longe demais. Papai, você não pode estar falando sério, ela disse, e pela primeira vez, vi lágrimas reais nos olhos dela. Estou completamente sério. Você tem destroçado sua irmã há meses. Você tem sido cruel, manipuladora e egoísta. E hoje, você cruzou uma linha que não pode ser descruzada. Ele se virou para mim. Bia, me perdoe. Eu deveria ter visto isso muito antes. Eu deveria ter te protegido melhor. Eu estava em choque total. Meu pai, que sempre havia sido o protetor de Fernanda, finalmente estava vendo a verdade.
Fernanda, ele disse, se virando de volta para ela, você tem 2 minutos para decidir. Fernanda olhou ao redor do corredor, procurando por algum apoio. Minha mãe estava visivelmente conflituosa, mas não disse nada. Minhas amigas estavam claramente do meu lado. Não havia ninguém para salvá-la dessa vez. Isso é ridículo, ela disse finalmente, mas sua voz não tinha mais a confiança de antes. Eu não vou mudar de roupa por causa de um drama da Beatriz. Então vá embora, meu pai disse simplesmente. O quê? Vá embora. Agora. E não volte. Fernanda ficou boquiaberta. Ela claramente não acreditava que ele estava falando sério. Papai, você não pode estar falando isso. Posso e estou. Você fez sua escolha. Agora eu faço a minha. O que aconteceu a seguir foi uma das cenas mais dramáticas da minha vida. Fernanda começou a chorar, não as lágrimas estratégicas que ela sempre usava para manipular situações, mas lágrimas de desespero real. Ela percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Por favor, papai. Eu posso mudar de roupa. Eu vou mudar. Não, ele disse. Já é tarde demais para isso. Você teve múltiplas oportunidades de fazer a coisa certa, e sempre escolheu o caminho errado. Márcia, Fernanda se virou para nossa mãe. Diga alguma coisa. Ele não pode me expulsar da família. Minha mãe estava chorando silenciosamente, visivelmente dilacerada entre proteger sua filha caçula e apoiar a decisão do marido. Fernanda, ela disse finalmente, talvez você devesse ouvir seu pai. Talvez seja a hora de você refletir sobre suas ações. A traição nos olhos de Fernanda quando nossa mãe não a apoiou foi evidente. Ela percebeu que havia realmente perdido todos. Vocês vão se arrepender disso, ela disse, sua tristeza se transformando em raiva. Todos vocês vão se arrepender. A única coisa de que me arrependo, meu pai respondeu, é não ter feito isso há muito tempo. Fernanda olhou para mim uma última vez. Havia ódio em seus olhos, mas também algo mais, a realização de que havia destruído sua própria família por ciúme e egoísmo. Espero que você seja feliz, Beatriz, ela disse, mas não havia sinceridade alguma nas palavras. Ela pegou sua bolsa e saiu do hotel, ainda vestindo o vestido branco. O corredor ficou em silêncio por vários minutos depois que ela saiu. Todo mundo estava processando o que havia acabado de acontecer. Meu pai se aproximou de mim e me abraçou. Me perdoe, filha. Eu deveria ter visto o que ela estava fazendo há muito tempo. Eu estava chorando novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Obrigada, papai. Obrigada por finalmente me ver. Eu sempre te vi. Eu só estava com medo de admitir o que isso significava sobre como falhamos em criar a Fernanda. Nos próximos 30 minutos, todo mundo trabalhou para me colocar de volta nos trilhos. Maquiagem foi retocada, lágrimas foram secas, e lentamente, o clima começou a melhorar. Mas eu ainda estava abalada. O confronto havia sido traumático, e eu estava preocupada que a energia negativa afetaria toda a cerimônia. Bia, Laura disse, você tem certeza de que quer continuar hoje? Podemos adiar se você não estiver se sentindo bem. A pergunta me fez parar e pensar. Parte de mim queria adiar, queria tempo para processar o que havia acontecido. Mas então pensei em Rodrigo, esperando por mim no altar. Pensei em todos os nossos convidados, que haviam viajado para estar conosco. Pensei em todos os meses de planejamento. E pensei em Fernanda. Se eu adiasse meu casamento, ela teria vencido. Ela teria conseguido arruinar meu dia, mesmo não estando mais lá. Não, eu disse decisivamente. Não vou deixar que ela estrague isso. Este é o meu dia, e eu vou me casar. O resto dos preparativos correu surpreendentemente bem. Sem a energia tóxica de Fernanda por perto, o ambiente se tornou mais leve e alegre. Minhas amigas fizeram um trabalho maravilhoso me mantendo focada e positiva. Quando chegou a hora de ir para a igreja, eu estava nervosa, mas determinada. Meu pai me ofereceu o braço, e caminhamos em direção ao carro. Papai, eu disse no caminho, obrigada por hoje. Sei que não foi fácil. Bia, você é minha filha, e eu te amo. Deveria ter te protegido melhor ao longo dos anos. Por que você nunca viu antes? O que ela estava fazendo? Ele suspirou profundamente. Eu vi. Pelo menos parte disso. Mas escolhi acreditar que era imaturidade, que ela cresceria e mudaria. E admitir o que ela realmente estava fazendo significaria admitir que falhamos como pais em algum lugar. Vocês não falharam comigo ou com a Carolina. Não,
mas falhamos com a Fernanda. Deixamos que ela se tornasse mimada e manipuladora. Pensamos que estávamos protegendo ela, mas na verdade estávamos habilitando o comportamento tóxico. Chegamos à igreja, e eu podia ver Rodrigo esperando no altar. Meu coração se encheu de amor e alegria, e pela primeira vez naquele dia, consegui esquecer completamente o drama da manhã. A cerimônia foi perfeita. Absolutamente perfeita. Rodrigo estava lindo, nossas famílias e amigos estavam radiantes, o clima estava maravilhoso. Quando caminhei pelo corredor com meu pai, senti uma paz que não esperava sentir depois do trauma da manhã. Durante os votos, olhei para a plateia e vi rostos sorridentes e lágrimas de alegria. Vi minha mãe chorando de emoção. Vi Carolina, minha irmã do meio, radiante como madrinha. Vi os pais de Rodrigo, que me haviam acolhido como filha. E notei que quase ninguém parecia estar pensando na ausência de Fernanda. Algumas pessoas perguntaram onde ela estava, mas quando explicamos que ela havia tido uma emergência familiar, a maioria simplesmente aceitou e seguiu em frente. Foi durante a cerimônia que percebi algo importante. Fernanda havia passado tanto tempo tentando ser o centro das atenções que havia se esquecido de que às vezes não ser o centro das atenções é perfeitamente normal. O mundo não parava quando ela não estava presente. A recepção foi ainda melhor que a cerimônia. A comida estava deliciosa, a banda estava fantástica, e todo mundo estava se divertindo genuinamente. Meu pai fez um discurso emocionante sobre amor, família, e sobre aprender com nossos erros. Ele não mencionou Fernanda diretamente, mas havia sutilezas no discurso que deixavam claro que ele havia aprendido lições importantes. Durante a festa, várias pessoas me perguntaram sobre Fernanda. Eu havia decidido de antemão que não ia entrar em detalhes sobre o que havia acontecido. Simplesmente disse que ela havia tido um conflito de última hora e não pôde comparecer. A verdade é que eu não queria que o drama da manhã manchasse a memória do meu casamento para nossos convidados. Este era um dia de celebração, não de fofoca familiar. Mas por volta das 10 da noite, algo inesperado aconteceu. Eu estava dançando com Rodrigo quando vi minha mãe falando urgentemente com meu pai no canto do salão. Ambos pareciam preocupados. Alguns minutos depois, meu pai se aproximou de mim. Bia, posso falar com você por um minuto? Saímos para o terraço do salão, onde havia mais privacidade. O que aconteceu, papai? Fernanda ligou para sua mãe há pouco. Ela está bem, ela não está bem. Meu estômago se apertou. Mesmo depois de tudo o que havia acontecido, ela ainda era minha irmã. O que você quer dizer com não está bem? Ela foi para um bar depois de sair do hotel. Bebeu muito, e aparentemente causou uma cena. Alguém filmou e postou nas redes sociais. Ele me mostrou o celular. Era um vídeo de poucos segundos no Instagram de alguém que eu não conhecia. Fernanda estava em um bar, ainda vestindo o vestido branco, claramente embriagada, gritando com o bartender sobre como sua família a havia abandonado e como ela era a verdadeira vítima. Eu me senti nauseada vendo o vídeo. Mesmo em seu momento mais baixo, Fernanda estava tentando se fazer de vítima. Onde ela está agora? Perguntei. Em casa. Sozinha. Sua mãe está preocupada que ela faça alguma besteira. Olhei de volta para o salão, onde minha festa de casamento estava em pleno andamento. Rodrigo estava conversando com seus amigos, todo mundo estava rindo e dançando, a banda estava tocando nossa música favorita. Papai, o que você quer que eu faça? Nada. Você não deve fazer nada. Este é o seu dia. Eu só achei que você deveria saber. E você? Vai até lá. Meu pai ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei, Bia. Parte de mim quer ir, porque ela é minha filha e estou preocupado. Mas outra parte de mim sabe que se eu for, estarei mandando a mensagem de que o comportamento dela é aceitável. Foi um momento de clareza para mim. Por anos, nossa família havia operado em um padrão onde Fernanda criava drama e todos nós corríamos para salvá-la. Mas hoje, meu pai havia quebrado esse padrão pela primeira vez. Papai, você tomou a decisão certa hoje de manhã. Não recue agora. Mas e se ela realmente fizer alguma coisa? Então ela fez uma escolha. Você não pode ser responsável pelas escolhas de uma adulta de 25 anos para sempre. Meu pai assentiu lentamente. Você cresceu muito, filha. Quando você ficou tão sábia? Quando parei de fazer desculpas para o comportamento tóxico e comecei a estabelecer limites. Voltamos para a festa, e tentei não deixar que a notícia sobre Fernanda afetasse o resto da noite. Rodrigo notou que eu estava um pouco abalada e perguntou o que havia acontecido. Expliquei brevemente, e ele me abraçou.
Você quer ir embora? Podemos encerrar mais cedo se você quiser. Não, eu disse decisivamente. Não vou deixar que ela estrague mais um minuto do nosso dia. O resto da festa foi maravilhoso. Dançamos até tarde, fizemos brindês emocionantes, tiramos milhares de fotos. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, eu me sentia completa e feliz. Na lua de mel, que foi um cruzeiro pelo Mediterrâneo, Rodrigo e eu conversamos muito sobre o que havia acontecido. Ele foi incrivelmente compreensivo e solidário. Você sabe que fez a coisa certa, né? Ele me disse uma noite enquanto assistíamos o pôr do sol no deck do navio. Às vezes me sinto culpada. Ela é minha irmã. Ser irmã não dá a ela o direito de te tratar mal. E você tentou resolver isso de forma amigável por meses. Eu só não entendo por que ela fez aquilo. Por que ela quis me machucar tanto? Rodrigo pensou cuidadosamente antes de responder. Acho que algumas pessoas são tão inseguras que precisam derrubar outros para se sentirem importantes. E quando você tem sucesso ou felicidade, isso ameaça a narrativa dela de que ela é a vítima especial que merece toda a atenção. Suas palavras fizeram sentido. Fernanda havia construído sua identidade inteira em torno de ser a bebê preciosa que precisava ser protegida e mimada. Ver-me alcançar marcos importantes, graduação, carreira bem-sucedida, relacionamento estável, casamento, forçava a confrontar o fato de que ela não estava progredindo na vida da mesma forma. Durante a lua de mel, minha mãe me enviou algumas mensagens. Fernanda havia voltado para casa, ela ainda morava com meus pais, e estava alternando entre períodos de raiva e autocomiseração. Ela havia deletado todas as suas redes sociais depois que o vídeo do bar começou a circular entre conhecidos. Ela diz que quer conversar com você, minha mãe escreveu. Diz que quer se desculpar. Eu não respondi imediatamente. Precisava pensar sobre se estava pronta para essa conversa. Você acha que deveria falar com ela? Perguntei a Rodrigo. Só se você quiser. E só se for nos seus termos. Você não deve nada a ela. Quando voltamos da lua de mel, 2 semanas depois, encontrei uma carta de Fernanda me esperando. Era longa, 5 páginas escritas à mão, e começava com desculpas elaboradas. Mas conforme eu lia, percebi que mesmo nas desculpas dela, ela estava tentando se fazer de vítima. Ela falava sobre como se sentia esquecida pela família, como era difícil ser a irmã mais nova, como ela não havia percebido como suas ações me afetavam. Em nenhum momento da carta ela assumia a responsabilidade completa por suas ações. Sempre havia uma desculpa, uma explicação, uma razão pela qual não era realmente culpa dela. A carta terminava com um pedido para nos encontrarmos para esclarecer as coisas e reconstruir nossa relação. Mostrei a carta para Rodrigo, e depois para Carolina, que havia sido uma fonte constante de apoio durante todo o drama. É típico da Fernanda, Carolina disse. Mesmo quando está se desculpando, ela não consegue parar de se fazer de vítima. Você acha que eu deveria encontrar com ela? Isso depende do que você quer conseguir. Se você quer uma desculpa real e uma mudança genuína no comportamento dela, provavelmente vai se decepcionar. Mas se você quer dar a ela uma última chance de fazer a coisa certa, talvez valha a pena. Decidi encontrar com Fernanda, mas estabeleci condições rígidas. Seria em um café público, por no máximo 1 hora, e eu levaria a Carolina comigo como apoio moral. O encontro foi revelador. Fernanda chegou 20 minutos atrasada, o que já começou as coisas com o pé errado. Ela havia claramente se preparado cuidadosamente, cabelo arrumado, maquiagem perfeita, roupa que a fazia parecer mais jovem e vulnerável. Bia, ela disse, me abraçando como se nada tivesse acontecido. Você está ótima. O casamento foi lindo pelas fotos que vi. O fato de ela ter visto fotos do meu casamento, provavelmente através de amigos em comum nas redes sociais, e ainda assim não entender por que eu estava chateada me disse tudo o que precisava saber sobre seu estado mental. Fernanda, eu disse, me afastando do abraço, vamos sentar e conversar. Nos primeiros 15 minutos, ela monopolizou a conversa falando sobre como havia sido difícil para ela nas últimas semanas, como ela havia refletido muito sobre suas ações, e como ela havia percebido que talvez tivesse cometido alguns erros. Alguns erros. Carolina interrompeu. Fernanda, você deliberadamente usou um vestido branco no casamento da Beatriz. Isso não foi um erro, foi sabotagem intencional. Eu não pensei que seria tão grave, Fernanda respondeu. Era só um vestido. Não, eu disse firmemente. Não vamos fingir que isso foi um acidente ou um mal-entendido. Você me disse explicitamente que era seu plano desde o início.
Fernanda ficou em silêncio por alguns momentos, claramente percebendo que suas táticas habituais não estavam funcionando. Ok, ela disse finalmente, talvez eu tenha querido chamar um pouco de atenção. Mas eu não queria arruinar seu dia inteiro. Então o que você queria? Perguntei. Eu não sei. Acho que estava com ciúmes. Era a primeira vez que ela admitia ciúmes diretamente. Ciúmes de quê? De tudo. Sua carreira, seu relacionamento, o fato de que nossos pais te veem como a filha perfeita. Às vezes sinto que não tenho lugar nesta família. Por um momento, senti uma pontada de simpatia por ela. Crescer sendo a caçula mimada provavelmente havia criado suas próprias pressões e inseguranças. Mas então ela continuou. E honestamente, às vezes acho que você gosta de me fazer sentir mal. Como se você se achasse melhor que eu. E ali estava. Mesmo em um momento que deveria ser sobre ela assumir responsabilidade, ela ainda estava tentando me culpar parcialmente. Fernanda, eu disse, eu nunca tentei te fazer sentir mal. Eu tentei ter relacionamentos normais de irmãs com você. Mas você transformou tudo em competição. Porque vocês sempre me fizeram sentir como se eu fosse menos importante. Nós. Carolina se intrometeu. Fernanda, nossos pais te mimaram a vida inteira. Você sempre foi o centro das atenções. Vocês não entendem como é ser a caçula. Vocês já tinham estabelecido seus lugares na família quando eu nasci. Percebi que estávamos entrando em um padrão familiar, Fernanda se fazendo de vítima e tentando fazer com que nos sentíssemos culpadas por suas escolhas. Fernanda, eu disse, eu não pedi para você vir aqui para discutir nossa infância. Você disse que queria se desculpar e reconstruir nossa relação. Eu quero. Mas vocês precisam entender meu lado também. Seu lado? Carolina perguntou incrédula. Qual é o seu lado de usar um vestido branco no casamento da sua irmã? Fernanda ficou defensiva novamente. Foi só um vestido. Todo mundo está fazendo parecer que cometi um crime. Nesse momento, percebi que nada havia mudado. Fernanda não havia vindo para se desculpar genuinamente ou assumir responsabilidade. Ela havia vindo para tentar manipular a situação de volta ao seu favor. Fernanda, eu disse, me levantando, acho que terminamos aqui. O quê? Mas mal começamos a conversar. Não, nós conversamos. E você deixou claro que não mudou nada. Você ainda não consegue assumir responsabilidade completa pelas suas ações, ainda está tentando me culpar parcialmente, e ainda não entende porque o que fez foi tão prejudicial. Bia, por favor, não vá embora. Eu realmente quero consertar as coisas. Não, você quer que as coisas voltem ao normal sem ter que mudar seu comportamento. Mas isso não vai acontecer. Saí do café com Carolina, deixando Fernanda sentada sozinha. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, mas também uma das mais necessárias. Nos meses seguintes, Fernanda fez várias tentativas de me contatar. Mensagens, e-mails, até mesmo apareceu no meu trabalho uma vez. Todas as tentativas seguiam o mesmo padrão, desculpas superficiais seguidas de tentativas de manipulação e vitimização. Meus pais estavam divididos. Minha mãe queria que eu desse mais uma chance para Fernanda, enquanto meu pai apoiava minha decisão de manter distância. Ela é sua irmã, minha mãe dizia repetidamente. Famílias devem perdoar. Perdão não significa permitir que alguém continue te machucando, eu respondia. A situação chegou ao clímax 6 meses depois do meu casamento. Fernanda havia conseguido um emprego, finalmente, e estava aparentemente tentando colocar sua vida nos trilhos. Meus pais achavam que isso significava que ela havia amadurecido e pressionavam para uma reconciliação familiar. Para manter a paz com meus pais, concordei em ir a um jantar de família, apenas imediatos, para tentar novamente. Rodrigo foi comigo para apoio moral. O jantar começou bem. Fernanda estava comportada, fez perguntas educadas sobre nosso primeiro ano de casamento, até mesmo parabenizou Rodrigo por uma promoção recente no trabalho. Mas durante a sobremesa, a máscara começou a escorregar. Sabe, Fernanda disse casualmente, ainda acho que todo mundo exagerou sobre aquele dia do casamento. O garfo na minha mão parou no meio do caminho até minha boca. O quê? Quer dizer, foi só um vestido. E olha só, o casamento foi lindo mesmo assim. Então qual foi o problema real? Rodrigo colocou a mão no meu braço, sentindo minha tensão aumentar. O problema real, eu disse cuidadosamente, foi que você deliberadamente tentou sabotar meu dia mais importante. Sabotar é uma palavra muito forte. Eu só
Quis participar da celebração do meu jeito. Usando um vestido branco. Era um vestido bonito. Fernanda, meu pai interveio, nós já discutimos isso. Você admitiu que foi inadequado. Sim, mas às vezes acho que todo mundo meio que surpreendeu, sabe? E ali estava novamente, a incapacidade de assumir responsabilidade completa, a tentativa de minimizar suas ações, a sugestão de que nossa reação havia sido exagerada. Surpreguei. Carolina perguntou. Ela havia chegado para a sobremesa. Fernanda, você causou um trauma emocional real na Beatriz no dia mais importante da vida dela. Trauma emocional. Fernanda riu. Nossa, que dramática. Foi só um momento desconfortável. Foi quando percebi que Fernanda nunca ia mudar. Não importava quanto tempo passasse, quantas conversas tivéssemos, quantas oportunidades dessemos a ela. Ela simplesmente não era capaz de entender verdadeiramente o impacto de suas ações nos outros. Fernanda, eu disse, me levantando da mesa, obrigada por deixar tão claro que nada mudou. Bia, não seja assim. Estávamos tendo um jantar tão bom. Não, não estávamos. Você estava performando por algumas horas, mas sua verdadeira natureza sempre aparece. Eu não estou performando. Vocês que estão sendo sensíveis demais. Rodrigo e eu saímos do jantar, e dessa vez, nem meus pais tentaram nos parar. No carro, Rodrigo me disse, você fez a coisa certa. Ela teve todas as oportunidades para mostrar mudança genuína. Naquela noite, tive uma conversa longa e difícil com meus pais por telefone. Expliquei que não poderia mais tentar ter um relacionamento com Fernanda enquanto ela continuasse se recusando a assumir responsabilidade total por suas ações. Isso significa que você nunca mais vai falar com ela? Minha mãe perguntou, chorando. Significa que a bola está na quadra dela. Se ela algum dia conseguir genuinamente assumir responsabilidade, fazer uma desculpa real sem se fazer de vítima, e demonstrar mudança real no comportamento, eu consideraria reconstruir nossa relação. Mas isso tem que vir dela, sem pressão de vocês. Meu pai apoiou minha decisão, mas podia ouvir o conflito na voz dele. Nós entendemos, Bia. E lamentamos que chegou a este ponto. Os próximos 2 anos foram mais pacíficos do que qualquer período da minha vida adulta. Sem o drama constante de Fernanda, eu podia focar em meu casamento, minha carreira e relacionamentos saudáveis. Rodrigo e eu compramos nossa primeira casa. Consegui uma promoção importante no trabalho. Começamos a falar sobre ter filhos. Minha relação com meus pais se fortaleceu quando eles pararam de tentar mediar entre mim e Fernanda. Carolina e eu nos tornamos mais próximas do que nunca. Sem Fernanda criando drama constante, pudemos desenvolver uma amizade adulta genuína. Às vezes me sinto culpada por admitir isso, Carolina me disse uma vez, mas nossa família é muito mais funcional sem Fernanda causando problemas o tempo todo. Fernanda, segundo meus pais, estava se virando bem. Ela manteve o emprego, chegou a namorar alguém por alguns meses, e parecia estar criando uma vida independente. Parte de mim ficou feliz em saber que ela estava bem, mas outra parte permaneceu cética sobre se mudança real havia ocorrido. O teste veio no meu aniversário de 2 anos de casamento. Rodrigo havia planejado uma festa surpresa pequena para mim, apenas família próxima e alguns amigos íntimos. Quando chegamos em casa e todo mundo gritou surpresa, meu coração se encheu de alegria. Mas então vi Fernanda na sala. Meu sangue gelou. Olhei ao redor confusa até ver minha mãe, que estava visivelmente nervosa. Beatriz, ela disse rapidamente, Fernanda pediu para vir. Ela disse que queria se desculpar apropriadamente, na frente de todos. Rodrigo imediatamente veio ao meu lado, sentindo minha atenção. Bia, Fernanda se aproximou. Por favor, me dê apenas 5 minutos. Tenho algo importante para dizer. Toda a festa estava olhando para nós. Eu não queria causar uma cena no meu próprio aniversário de casamento, especialmente depois de tudo que Rodrigo havia feito para organizar a surpresa. 5 minutos, eu disse. Fernanda se posicionou no centro da sala, onde todos podiam vê-la e ouvi-la. Primeiro, ela começou, quero pedir desculpas a todos vocês por transformar esta festa em drama. Mas havia algo que precisava dizer, e achei que seria importante fazer isso na frente das pessoas que amam a Beatriz. Ela respirou fundo. Há 2 anos, no dia do casamento da Beatriz, eu fiz algo imperdoável. Usei um vestido branco deliberadamente para sabotar o dia mais importante da vida da minha irmã. Houve murmúrios na sala. Algumas pessoas sabiam o que havia acontecido, outras não.
Por 2 anos, tentei minimizar o que fiz. Tentei me fazer de vítima, tentei culpar outras pessoas, tentei fingir que não foi tão grave. Mas foi grave. Foi cruel, foi calculado, e foi totalmente injustificável. Eu estava em choque. Essas eram palavras que nunca pensava ouvir de Fernanda. Beatriz, ela se virou diretamente para mim. Eu estava com ciúmes. Ciúmes da sua felicidade, do seu sucesso, do fato de que você havia encontrado alguém que te amava incondicionalmente. Em vez de ficar feliz pela minha irmã, eu quis destruir sua alegria. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto. Não há desculpa para o que fiz. Nenhuma explicação sobre minha infância, minhas inseguranças ou meus problemas pode justificar tentar arruinar o dia mais importante da vida da minha irmã. Ela estava chorando agora também. Passei os últimos 2 anos em terapia, trabalhando para entender por que fiz isso e como posso ser uma pessoa melhor. Aprendi sobre narcisismo, sobre comportamento manipulativo, sobre como magoei pessoas que me amavam. A sala estava completamente silenciosa. Não espero perdão. Não espero que nossa relação volte ao que era antes, porque nunca foi saudável para começar. Mas queria que você soubesse que assumo responsabilidade completa por minhas ações, que entendo completamente o quanto te machuquei e que estou trabalhando todos os dias para me tornar alguém digna de ser chamada de sua irmã. Fernanda se aproximou de mim. Beatriz, você merecia ter o dia perfeito que sempre sonhou. Você merecia ter uma irmã que te apoiasse e celebrasse sua felicidade. Eu falhei completamente em ser essa pessoa, e lamento mais do que palavras podem expressar. Ela estendeu uma pequena caixa para mim. Isto é uma pequena coisa, mas queria te dar algo para simbolizar meu compromisso de ser melhor. Abri a caixa. Era uma pulseira delicada com um pequeno pingente em forma de coração, gravado com para a melhor irmã mais velha do mundo. Fernanda, eu sussurrei através das lágrimas. Eu entendo se você não quiser me perdoar agora, ou nunca. Entendo se você não quiser me ter na sua vida. Mas queria que você soubesse que mudei, e que o amor que sinto por você é real, mesmo que eu tenha uma forma terrível de demonstrar isso. Por 2 anos, eu havia imaginado como me sentiria se Fernanda fizesse uma desculpa real. Havia ensaiado em minha mente como reagiria, o que diria. Mas quando o momento realmente chegou, tudo o que consegui fazer foi abraçá-la. Fernanda, eu chorei. Obrigada. Obrigada por finalmente ver. Obrigada por assumir responsabilidade. Obrigada por fazer o trabalho. Abraçamos no meio da sala, ambas chorando, enquanto nossa família e amigos aplaudiam. Isso não significa que tudo está magicamente perdoado, eu disse quando nos separamos. Vai levar tempo para reconstruir confiança. Eu sei. E estou disposta a fazer esse trabalho pelo tempo que for necessário. O resto da festa foi emocionalmente carregado, mas de uma forma boa. Pessoas se aproximaram de Fernanda para parabenizá-la por sua coragem em assumir responsabilidade. Meus pais estavam radiantes vendo suas filhas se reconciliando. Rodrigo me disse mais tarde, essa foi uma das desculpas mais genuínas que já presenciei. Ela realmente fez o trabalho. Nos meses seguintes, Fernanda e eu começamos lentamente a reconstruir nossa relação. Ela continuou na terapia, e eu comecei a fazer algumas sessões também para processar anos de trauma familiar. Não foi fácil. Havia muito ressentimento acumulado, muitos padrões tóxicos para quebrar. Mas pela primeira vez, sentia que estava lidando com uma versão honesta da minha irmã, não com uma performance. Fernanda respeitou meus limites. Não tentou forçar intimidade ou familiaridade. Não esperava que eu esquecesse o passado imediatamente. Ela consistentemente demonstrava mudança através de ações, não apenas palavras. 1 ano depois da reconciliação, Fernanda conheceu alguém, um homem gentil que ela conheceu na terapia de grupo. Quando ela me contou sobre ele, fez questão de dizer, estou te contando porque quero dividir minha felicidade com você, não porque preciso da sua aprovação ou atenção. Isso pode parecer um comentário pequeno, mas para quem conhecia a Fernanda antiga, era uma mudança monumental. Quando eles ficaram noivos, 1 ano depois, Fernanda me perguntou se eu estaria disposta a ser sua madrinha. Tem certeza? Eu perguntei. Depois de tudo o que aconteceu. Especialmente por causa de tudo o que aconteceu, ela respondeu. Você me mostrou o que significa estabelecer limites saudáveis e não aceitar comportamento tóxico. Quero você ao meu lado, enquanto prometo ser uma esposa melhor do que fui uma irmã durante muitos anos. Aceitei ser sua madrinha, e o casamento dela foi lindo. Simples, íntimo, focado no amor entre ela e seu noivo, não em chamar atenção ou competir com ninguém.
Durante o discurso dela na recepção, Fernanda falou sobre crescimento, responsabilidade e segundas chances. Ela agradeceu publicamente nossa família por não desistir dela, mesmo quando ela havia desistido de si mesma. Especialmente quero agradecer minha irmã Beatriz, ela disse, que me amou o suficiente para me responsabilizar por minhas ações. É fácil permitir comportamento prejudicial. É muito mais difícil, e muito mais amoroso, dizer isso não é aceitável e manter essa posição até que mudança real aconteça. Hoje, 5 anos depois do meu casamento, Fernanda e eu temos uma relação que nunca pensei ser possível. Não é perfeita, ainda há momentos onde velhos padrões tentam ressurgir, mas é genuína, respeitosa e baseada em honestidade mútua. Ela se tornou tia da nossa filha, nascida há 2 anos, e é uma tia maravilhosa. Atenta, presente, mas respeitosa dos nossos limites como pais. Meus pais frequentemente comentam sobre como nossa família se tornou mais forte depois da crise. Todos tivemos que examinar nossos papéis na dinâmica tóxica que havia se desenvolvido ao longo dos anos. Meu pai, em particular, fez muito trabalho para entender como havia habilitado o comportamento de Fernanda através de anos de permissividade excessiva. A melhor coisa que fiz por Fernanda, ele me disse recentemente, foi finalmente dizer não para ela. Deveria ter feito isso muito antes. Olhando para trás, percebo que o dia do meu casamento foi traumático, mas também foi o catalisador para mudanças que nossa família precisava há décadas. A decisão do meu pai de finalmente estabelecer limites firmes, minha decisão de não aceitar desculpas falsas, e finalmente, a decisão de Fernanda de fazer o trabalho real de mudança. Tudo isso teve que acontecer para que chegássemos onde estamos hoje. Às vezes as pessoas me perguntam se me arrependo de como tudo aconteceu. Se eu faria algo diferente. A verdade é que não. Eu lamento que tenha sido necessário chegar a esse ponto para que mudança real acontecesse. Lamento os anos de dinâmica tóxica que poderiam ter sido evitados. Mas não me arrependo de estabelecer limites, de exigir responsabilidade, de não aceitar desculpas superficiais. O amor verdadeiro às vezes requer decisões difíceis. Às vezes significa dizer não. Às vezes significa permitir que as pessoas enfrentem as consequências de suas ações. E às vezes, se tivermos sorte e se a outra pessoa estiver disposta a fazer o trabalho, pode levar a algo mais bonito do que jamais existiu antes. Minha irmã apareceu de vestido branco no meu casamento, tentando sabotar o dia mais importante da minha vida. Meu pai finalmente disse basta e a expulsou da família. Aquilo poderia ter sido o fim da nossa história. Mas às vezes, o fim é apenas o começo de algo novo e melhor. Hoje, quando olho para Fernanda brincando com minha filha no jardim, ou quando recebo uma mensagem dela me perguntando como foi meu dia sem nenhuma agenda escondida, lembro que as pessoas podem mudar. Não sempre. Não facilmente. E não sem consequências reais para suas ações. Mas quando estão verdadeiramente dispostas a fazer o trabalho, quando assumem responsabilidade real, quando respeitam limites e demonstram mudança através de ações consistentes ao longo do tempo, sim, as pessoas podem mudar. E às vezes, algo que começa como a pior traição pode se tornar a fundação para a relação mais forte que você já teve. Essa é a história de como minha irmã quase destruiu meu casamento, como meu pai finalmente disse basta, e como nossa família encontrou seu caminho de volta para algo melhor do que jamais tivemos antes. Não é uma história de perdão fácil ou reconciliação mágica. É uma história sobre limites, consequências, trabalho real e a possibilidade de crescimento mesmo nas situações mais difíceis. E é uma história que prova que às vezes, as piores crises podem levar aos melhores resultados, se estivermos dispostos a fazer o trabalho necessário para chegar lá.